If you get to hear me now. If you get to hear me now. 25, beleza. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco do pensamento, né, da evolução do pensamento em cima das coisas relacionadas à geologia, né? A geologia, a biologia, né, as ciências em gerais, né, elas sempre foram gerando curiosidade das pessoas, principalmente quando você tem a parte da biologia, que você tem se conhecer, né, como é que surge, como é que evolui as coisas, como é que se forma um vulcão, o que é um vulcão. Então, essas coisas todas geram curiosidade para as pessoas, né? Pois bem, mas o início de tudo, os primeiros relatos os primeiros relatos que a gente tem de geologia veio do filósofo grego lá do Tales de Mileto lá. Tales de Mileto, ele é um filósofo, né? Então ele escreveu uma coisa seguinte, que ele achava que a água, né? A água modifica a superfície da Terra. Então ele já tinha essa ideia que a água, de uma certa forma, ela modelava, né, a topografia do planeta. Deve ter observado lá que as gotas d'água vão danificando as rochas, né, vão alterando as rochas, né, e transformando, vão erodindo, desagregando, enfim. Ele deve ter olhado e descreveu isso, que a água modifica a face da Terra. Isso lá em 600 anos, 624 a 558 anos antes de Cristo. Quando a gente pega aqui em quase 80 anos antes de Cristo, né, o Plínio Velho, ele, quando teve aquela erupção grande lá do Vesúvio, ele morreu em função sufocada, né, porque a lava piroclástica, uma coisa interessante, é bom vocês saberem que, por exemplo, ficar do lado de um vulcão, estar ao lado de um vulcão ativo, não é uma coisa muito bacana, né? Ela tem um risco iminente ali. A gente nunca sabe quando é que um vulcão vai entrar em erupção. A gente nunca sabe. O que a gente tem, às vezes, alguns sinais, às vezes, ocorrem em alguns vulcões, né? Uma emissão a mais de enxofre, pequenos sismos são registrados. E isso quando eles indicam, quando eles mostram esses sinais. Mas, às vezes, começa com uma única grande explosão, né? E nessa grande explosão, às vezes, muitas das vezes, ela é associada, vem junto com essa grande explosão, um fenômeno, né, que é como se fosse não é uma lava, né, mas sim a gente chama de lava piroclástica. É um material, um vapor quente, muito quente, de poeira, né, de cinzas vulcânicas, que se expande ao redor dos vulcões. Vulcões, né, daquela grande explosão, e sai essa lava piroclástica em alta velocidade em torno do vulcão. Isso aconteceu lá em Pompeia, né? Vocês lembram em Pompeia que as pessoas, aparece que tem até uma figura aqui, vou mostrar para vocês, e as pessoas ficaram petrificadas. As pessoas ficaram petrificadas em função dessa lava piroclástica, né? Porque não deu tempo de correr, ela veio rápida. Mas lá em Pompeia, pelo menos os caras ainda tiveram
tempo de fugir, né? Teoricamente eles tiveram esse tempo, só que não fugiram, achavam que era só uma erupçãozinha pequena e tal, mas e aí veio a lava piroclástica que lascou tudo. Então, o Plínio, o moço, né, que é o sobrinho do Plínio Velho, né? Então ele descreve, né, esse fenômeno, essa erupção, né, detalhadamente, né, e conta isso numa história, né, em um livro. Né? Então esse é um relato. Então esse relato desse primeira descrição, né, detalhada de uma atividade vulcânica, né, de uma erupção, fez com que ele ganhasse a denominação lá de ser o primeiro vulcanologista do mundo, né, da história. Bom, e o Leonardo da Vinci entra também nessa história, já em 1452, 1519. Só lembrando o seguinte, que a gente passou por um período da Idade Média, um período obscuro na ciência, né? A ciência, ela ficou retraída. Muito nossos conhecimentos que a gente tem hoje, ele ficou um pouco retraído em função que na Idade Média a Igreja, né? A Igreja, ela controlava todo o conhecimento que se tinha na época. Então isso fez com que muitos cientistas, filósofos, pesquisadores, naturalistas deixassem de às vezes descrever ou comentar os seus achados, né, científicos, porque se caísse no ouvido da igreja e se fosse de contra o que estava escrito na Bíblia, ou o que estava escrito na Bíblia, os pensamentos religiosos da época, geraria um problema para os caras. Então isso aí era uma coisa problemática. Mas o Leonardo da Vinci, né, no norte da Itália, né, na fronteira com a Itália, ali com a Áustria, enfim, tem ali os Dolomitos. São rochas calcárias, Dolomitos, né, são Dolomitos, e essas rochas que são formadas no fundo dos oceanos, nós temos aqui em Piraba, Salinas, aqui no nosso litoral nós temos a ocorrência dessas rochas calcárias também. Só que não, de períodos diferentes, mas nós temos, né, rochas parecidas com essa, que são cheias, elas são rochas de forma de calcário, e é sempre formada por conchas, por dente de tubarão, enfim, uma infinidade de fósseis, essas rochas. Muito comum mesmo. Esse calcário que é feito, que as empresas fazem cimento aqui no Pará, tanto ali da Nassau quanto do pessoal de Primavera, Bonita ali, tem muito fósseis nessas rochas, muitos fósseis nessa rocha. Então, Leonardo da Vinci, quando olhou aquilo lá, a gente já tinha relato da ocorrência disso aí. As pessoas achavam que aqueles fósseis lá que existiam nas rochas era proveniente de coisas do diabo, né, diabólico e tal. Enfim. Então essa era a ideia. Então, mas Leonardo da Vinci, quando olhou aquilo lá, ele pensou o seguinte, ó, é uma ou outra. Isso aqui é uma ou outra. Ou aqui onde eu estou, nos altos dos Alpes, né, na Cordilheira dos Alpes. Ou isso aqui, a água veio, né, cobriu essa montanha, ou essa montanha um dia foi lá do fundo do oceano. E aí ele
entendeu que aqueles seres ali que estavam ali não eram seres diabólicos, e sim registros petrificados daqueles animais que ali viviam. Pois bem, ele acabou propondo a hipótese que esses sedimentos, de uma certa forma, foram empurrados e elevados para o topo daquela altitude lá. Mas naquela época ele não tinha conhecimento de tectônica de placa, de movimentação. Ele apenas sugeriu que um dia aquilo ali chegou ali em cima. Né? Foi uma sugestão dele. Aí vem o James Ussher, né? O James Ussher, que é da linha do catastrofismo, né? Onde tudo é que são catástrofes que ocorrem na Terra, né? Seguindo um pouco o que conta a Bíblia, né? Aqui a gente não vai entrar na questão religiosa, tá, pessoal? Cada um, a gente crê, né? A gente quando a gente tem uma religião, a gente tem que se despir, às vezes, de um pouco da ciência para acreditar na nossa crença, né? Para confirmar a nossa crença. Então a gente não vai entrar nesse mérito de discussão religiosa aqui, tá? Apenas da parte da ciência, tá bom? Então a gente não vai discutir, em hipótese alguma, aqui questões religiosas. Mesmo porque, eu estou falando do meu pensamento, tem coisas que a gente não explica, que só às vezes com uma criação só mesmo com a ideia da existência de Deus mesmo para explicar essas coisas. Então, eu acredito em Deus, então, e eu acho que tem coisas no universo que fazem com que a gente tenha que aceitar que tem algum poder aí, algo a mais, né, no universo, que não é só matéria, né? Enfim. Então vamos lá. Então James Ussher, né, ele interpretou a Bíblia, e esse caboclo ele conseguiu determinar o dia exato que a Terra foi criada. Ele determinou que a Terra foi criada no dia 23 de outubro de 4004 a.C., num sábado ainda. E essa data aí ela foi aceita pela comunidade durante muitos anos. Isso aí perdurou aí uma porrada de anos, essa ideia de James Ussher, tá? Então, mesmo porque, como as ideias dele são ideias que tinha a ligação, né? Estava diretamente ligado com a Bíblia, então ela foi bem aceita. Ele usou a questão das gerações das famílias para estimar a data da Terra, aceitava a ideia criacionista, a vida da Terra tinha em torno de 6.000 anos, né? Nós temos 2.000 anos agora, depois de Cristo, mais 4.000 anos antes de Cristo, então dá em torno de 6.000 anos. Então Deus criou uma série infinita e contínua de formas de vidas, né? E tudo permaneceu inalterado desde a sua criação. Então, a ideia dele é que a Terra está intacta desde lá da sua formação. Isso é o catastrofismo. Aí, até então, não se explorava, né, as coisas da crosta terrestre, né? Então, o homem só tirava as coisas, né? A gente viu lá a questão do homem pré-histórico, lá da Idade da Pedra, enfim. E aí vem a questão da Idade do Bronze. Então o homem começou a utilizar, catar essas pedras preciosas, esses metais, achar esses metais, iam guardando, iam começando a mexer com isso, começar a fundir, né? Usando fogo para fundir essas rochas, aprender essas técnicas, né, de como gerar os metais. Isso foi um conhecimento muito adquirido ao longo dos anos, né, a questão do fogo, porque tinha que ter uma determinada temperatura, né, para gerar esses minerais. Aí, então, Geórgios Agrícola, em 1494 a 1555, ele escreveu o livro de Rea Metálica,
né, que é sobre a natureza dos metais. Então, esse cara também aí foi atribuído ele como pai da mineralogia, e nele ele descreve como achar os minerais, como processar os minerais, como fundir, enfim. Então aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele está andando aqui com um pedaço de forca na mãozinha aqui, ó, na mão. Isso é interessante, né? Aqui, ó, outro cara andando com forca aqui, ó. Então, a forca, isso aí, cara, é muito interessante. Você anda com a forca assim, e a partir do momento que você acha uma área com depósito mineral, o campo magnético lá faz com que a forca desça. Pode ser um campo magnético, pode ser também, por exemplo, uma área que esteja com bastante água. Então, quando a gente quer determinar uma área para alocar água, lençol freático, né, lençol profundo, a gente utiliza dessa técnica. Então, muito usada ainda hoje, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Eu já cheguei a usar isso. Eu já cheguei a usar isso lá no sul do Pará. A gente não tinha, as comunidades queriam poços, e a gente não tinha grana para fazer geofísica, né? Não tinha grana para fazer estudo geofísico. Então eu fiz um estudo primeiramente geológico da área, e para bater o martelo em cima da área que eu ia furar, eu usei isostasia. E aí funcionou perfeitamente em todos os seis poços que a gente furou na região. Todos os 6 poços deram água em abundância. Você vê na literatura, na Alemanha é muito usado, né? O pessoal usa muito, né? As pessoas usam muito isso para determinar locais para fazer os poços. Então, o geólogos agrícola ajudou toda a humanidade, o mundo na época, a usar os metais, a conhecer os metais, e a partir daí se difundir os metais no mundo. Interessante, lá dentro aí, que nessa época estavam descobrindo aqui a América, né? Estavam descobrindo a América, e os espanhóis descobriram a maior mina de prata do mundo, né? Então, essa mina de prata aqui na América do Sul, ela veio alimentar de prata todo o mundo, praticamente. A prata aqui da América do Sul fez alavancar o comércio, né? Então, é por isso que em espanhol fala La Plata, né? A plata realmente é prata mesmo, né? Que foi a grana que o mundo usou para fazer o comércio, né? Então, era uma coisa que se fazia muito com o comércio internacional, né? Na época, né? Os povos usavam muito os bens minerais. E a prata serviu para difundir o comércio com a criação da moeda, né? Da difusão da moeda. Existiam outros recursos, com pedras, com outros elementos, mas a prata realmente veio mudar isso tudo. Aí a gente tem aqui o Nicolaus Steno, né? Que esse caboclo aí, já no século XVIII, né? Ele era um bispo católico dinamarquês. Então ele veio a estabelecer os 3 princípios básicos da estratigrafia. São eles: a lei da sobreposição dos estratos, ou seja, um estrato inferior é mais velho que o estrato superior. Então, quanto mais baixo estiver na estratigrafia, mais antigo ele é. Quanto mais em cima, no topo, mais novo ele é. Tá?
O outro princípio dele é o princípio da horizontalidade das camadas originais. Então, as camadas são depositadas no horizonte, né? Porque as camadas todas vão sendo depositadas na horizontal, né? Por causa do equilíbrio, né? E o terceiro princípio dele é a continuidade lateral dos estratos. Então, os estratos têm continuidade lateral. Então, esses são os três princípios do Nicolau Steno. Esses princípios aí, eles valem se a rocha não é deformada, tá? Se a rocha sofreu deformação, aí já não vale mais isso. Porque tu pode ter a camada horizontal e ela sofre deformação. E às vezes a camada que é de baixo, ela fica por cima da camada nova. E aí, dessa forma, bagunça o coreto, né? E aí tem que contar uma outra historinha para entender esse procedimento. O Nicolau Steno também ele tem uma lei chamada Lei de Steno, que ele descreve os ângulos formados pelas faces dos cristais. Então ele pegou vários cristais encontrados na natureza, e ele mediu esses ângulos. Então isso aqui não é lapidado, tá? Isso aqui são cristais encontrados na natureza dessa forma. Porque os cristais, eles seguem uma estrutura cristalográfica, uma estrutura, né, cristalina, e essa estrutura, elas formam lá desde a molécula até o mineral grande, ele vai seguir essa mesma estrutura, né? O crescimento vai seguindo a mesma estrutura. Então você vê aqui, ó, os cristais, os retos aqui, ó, peguei dois elementos aqui, sal de cozinha. O sal de cozinha, se você olhar, ele é assim, ó, todo quadradinho. E aqui eu não sei que cristal é esse, mas também segue a mesma estrutura, né, cúbica, né? Então, a lei de Steno, ela descreve que é justamente isso, mostra que os cristais eles seguem uma estrutura com faces constantes, né? Então, sempre vão ter as faces constantes. Então, ele sempre mede sempre ele descreveu essas propriedades dos cristais. Aí vem o Abraham Werner, né? O Abraham Werner também foi um dos caras que na época, né, seguia também uma teoria que estava alinhada com a religião, porque ele aceitava a teoria neptunista, né, que houve né, que a Terra sofreu um dilúvio, digamos assim, né? As águas tomaram conta da Terra como um todo, e não deixa de às vezes ser verdade, de ocorrer isso. Então ele poderia ter encontrado evidências disso e ter descrito isso em função disso. Mas a teoria dele, ele sustentava que todas as rochas haviam sido formadas a partir de um oceano primitivo único, que no passado cobriu a Terra toda. Então ele descrevia que as rochas calcárias, essas rochas dolomíticas, calcárias, que é encontradas que essas rochas são formadas por precipitação química realmente, né? E onde os fósseis são os fósseis, os bichinhos morrem, né? E acabam virando fósseis nessas rochas. Mas ele também ele errou, porque quando ele botou rochas graníticas e basálticas, por que graníticas e basálticas? Porque essas rochas graníticas e basálticas é diferente das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, quando você for ver, você vai ver que ela tem planos, ela tem camadas, né? E as rochas graníticas e basálticas, elas não tinham.
né? Então, ela é uma estrutura maciça, né? Pega um granito, você não vê, você vê um granito tem todos os cristais todos bonitinhos e tal. Em geral é assim. Então ele pegou essas rochas calcárias, graníticas e basaltíticas e chamou tudo como se fosse um precipitado químico, dando uma origem química para esse negócio. Aí, seguindo esse pensamento, um dos seus discípulos lá, o Leopold von Busch, ele observou os vulcões. E aí, como ele observou os vulcões, e os vulcões geravam as lavas, e essas lavas criavam, fundiam as rochas, e ele encontrou pedaços de rochas encaixantes no meio do magma. Ou seja, rocha encaixante, assim, imagina, tem um vulcão que surge no meio de uma rocha tal, um granito. E aí ele encontrou pedaços desse magma e pedaços do granito dentro desse magma, como fosse um objeto dentro do magma. E aí ele sabe que aquela rocha ali era uma rocha encaixante, uma rocha que ocupava aquele espaço antes do surgimento daquele vulcão. Então, como ele associou aquela rocha com a outra rocha que estava lá, e ele olhou, então ele manjou esse negócio, pô, esse material aqui, ele teoricamente ele pode ser derretido e gerar esse magma aqui, né? Então ele deu a teoria do vulcanismo, né? Que esse calor do interior da Terra fundisse essas rochas. Então aí já surgiu um outro pensamento. Aí em 1760, o Arduino ele já classificou as rochas como sendo primárias, cristalinas e secundárias, rochas estratificadas com fósseis e terciárias, e rochas pouco consolidadas com concha. E era uma outra classificação, só que ele já botou aqui as rochas cristalinas, né? Enfim. Já o Georges Cuvier, ele já propõe a teoria das revoluções ou da catástrofe, catastrofismo mesmo, né? Então ele dava a ideia que a Terra, tudo que ocorreu na Terra foi fruto de catástrofe, seguindo as orientações da Bíblia, né? A sua evolução deve ser uma ocorrência de catástrofe, a extinção da fauna fora existente, a Terra recupera o equilíbrio, a superfície da Terra ocupada de uma nova fauna e uma nova flora. O Georges Cuvier, ele já acredita que a Terra teve modificações. Ele já nota também, já descreve que alguns seres na Terra sofreram extinções, deixaram de existir, né? Lembra que aí já começaram a aparecer alguns fósseis de animais que não existiam na Terra. Então isso gera até hoje, né? Até hoje tem maluco que acha que vem do espaço isso, né? Então, já gerou na população, né, esse conhecimento que alguns animais, alguns seres existiram no passado e hoje não existem mais. Aí o agrimensor William Smith, com base nas anotações dele de status de rochas e fósseis, estabelece uma correlação das camadas de rochas situadas a vários quilômetros de distância. Então ele tinha uma pedreira, ele tinha um canal, ele tinha um morro. Então, como ele associava a existência de um conjunto de fósseis, né, e observava distante, numa rocha parecida, o mesmo conjunto de fósseis, então ele conseguia correlacionar, né? Porque assim, ele tinha o canal, a parte mais baixa, ele tinha o morro e tinha a pedreira. Então o que acontece? Como ele achou no canal, no topo do canal, essa rocha aqui, avermelhada aqui, encontrou esse conjunto de fósseis, aqui está a trilobita, que é o fóssil mais antigo que nós encontramos, a trilobita, esse aqui, ó. Como ele achou a trilobita mais esses dois fósseis aqui, e lá no morro
ele encontrou essa mesma camada, mas não no topo, mas na base da camada, os mesmos fósseis que encontrou aqui, e logo em seguida tinha uma camada aqui em superior, parecida com essa aqui, mas tinha essa camada verde no meio, encontrou uma outra camada aqui no topo, com a existência desses dois fósseis. E lá na pedreira, na base da pedreira, ele encontrou essa mesma camada aqui, ó. Então, o que ele fez? Para aquela região da Inglaterra, ele montou uma coluna, uma seção, uma coluna estratigráfica mostrando a sequência de rochas que existiam na região. Uma em cima da outra aqui, ó. A partir desses 3 afloramentos, a gente conseguiu fazer uma seção estratigráfica. Na geologia, é muito comum a gente fazer isso. Os geólogos, eles fazem isso. Eles fazem um mapeamento e descreve uma seção geológica mostrando quem é a rocha mais antiga e a mais nova. Então, o Will Smith, ele faz a questão da introdução dos princípios da sucessão faunística e do florística, né? Ele usou tanto a questão da existência de um determinado fóssil, então a trilobita começou aqui, terminou aqui, a Chlamyclamis indissolubilis começou aqui, terminou aqui, enfim, todos os fósseis, pegou aqui cabeça de um tiranossauro, sei lá o que é isso aqui, daqui para lá. Então, ele consegue descrever a existência desses seres e o período que eles coexistiu na natureza, registrada nas rochas. Deu para entender isso aí, pessoal? Vocês estão entendendo ou estão dormindo? Vou fazer um Kahoot disso aí no final da aula. Tem que estar atento aí. No final da aula tem um Kahoot aí, se você não estiver entendendo. Vocês estão presentes? Alô, pessoal? A gente tá respondendo no chat, professor. Eu não estou no chat? Estou no chat, sim. Tá aqui embaixo. Tá. Vocês calados, cara. Tá aula assim, é complicado que a gente não vê a reação de vocês. A gente não pode estar interagindo. A gente tenta interagir, é muito complicado isso aqui. Então esse Will Smith foi o pai foi caracterizado o pai da paleontologia por causa dessa introdução ao princípio da sucessão faunística e florística. Então aqui era para vocês assistirem aqueles vídeos, né, aqueles 3 vídeos lá do James Hunton, né? Aqui só está o primeiro, mas são uma sequência de 3 vídeos, pedi para vocês assistirem. Então o James Hunton, né, ele vem lá com aquele princípio, né, da continuidade, né, e ele fala o seguinte, né, que o presente é a chave do passado. Ou seja, fenômenos que ocorrem hoje, eles sempre ocorreram na Terra, né? Eles sempre ocorreram na Terra. E naquela época tudo, né? Só lembrando que aquilo ali era tudo, as pessoas tinham o neptunismo, as pessoas sempre associavam o surgimento da Terra, as coisas da Terra, a evolução da Terra, a idade da Terra, sempre relacionado à Bíblia, né? Ao Gênesis da Bíblia, né? O livro da Bíblia, Gênesis, que contava o surgimento da criação da Terra, do universo e tal. E que todo mundo até então acreditava que, James Ussher, que acreditava que a Terra tinha em torno de 6.000 anos, né? Só que ele, com as observações que ele fez, que vocês viram no vídeo, ele começou a perceber que não era bem assim. Se vocês viram no vídeo, vocês viram que tinham camadas que ele começou a determinar nas camadas
a idade das camadas e viu que para gerar uma camada grande daquele jeito, precisava de muito mais anos do que os 6.000 anos proposto anteriormente. E que não tinha como gerar uma camada gigantesca com aquela velocidade com que estava sendo depositado os sedimentos durante só 6.000 anos. Então, ele propôs, né, ele se recusou a aceitar a criação da Terra a partir de um dilúvio, a idade da Terra de 6.000 anos, enfim. Ele começou a duvidar de alguns dogmas que as pessoas seguiam, e aí ele começou a escrever o livro A Teoria da Terra, né, de 1785. Então esse livro veio falar de várias coisas da geologia, da criação da Terra, a questionar essa idade da Terra, né, o surgimento da Terra a partir do que estava proposto ali na Bíblia. Porque não batia, né? As datas não estavam batendo. E vários fenômenos que encontravam não estavam batendo, então ele veio a questionar essas coisas. Então, uma das coisas que ele falou é esse aí: o presente é a chave do passado. E os processos responsáveis pelas sucessões antigas, pela formação das rochas antigas, são os mesmos processos que ocorrem hoje. E aí ele introduz na ciência, nas ciências naturais, na geologia, né, e de acordo também, né, com as ideias do Darwin, né, que Darwin também vai se apoderar desse conhecimento do James Hunter, para dar ideia também na questão da evolução da biologia, né? Porque até então tudo o tempo era curto, as coisas tinham que mudar de um intervalo de tempo pequeno. E quando James Hunter ele introduz o conceito do tempo profundo, do tempo longo, do tempo, do tempo muito grande, muda um pouco a forma de pensar de todo mundo naquela época, né, das ciências. E aí permitiu que Darwin propusesse, né, a questão da questão da evolução, né? A evolução ocorre por muito tempo, né? E aí veio o Charles Lyell, né, que ele também propõe, né, também ele segue as ideias de James Hunter, e aí bate de frente com o catastrofismo, né? E aí ele fala que os processos geológicos desenvolvem-se de forma natural devido a processos físicos, químicos e biológicos que atuam de forma lenta, gradual e contínua ao longo do tempo geológico. Então isso aí foi um dos grandes chamariz aqui das mudanças que ocorreram, né, no pensamento, né? Vai pensar de acordo com o que o James Hunter propôs. Então, o princípio do atualismo e do uniformitarismo, né? Então, os processos que ocorrem ao longo da história da Terra foram os uniformitarismo e semelhantes aos atuais, atualismo. Então, são processos que ocorreram uniformes, ou seja, os mesmos processos, que são semelhantes ao que ocorre hoje. Então, não existem processos que ocorreram no passado diferentes do que ocorrem hoje. Então, são os mesmos processos. O presente é a chave do passado, as leis naturais não mudam, mas a taxa e intensidade dos processos podem mudar. Então, aqui tem outra coisa. As leis naturais não mudam, as leis permanecem imutáveis, né? Mas a taxa e a intensidade dos processos podem variar ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo. Aí a gente fala da questão das mudanças climáticas, né? Das mudanças climáticas. A gente estava com... Isso é muito interessante, porque quando um geólogo, um meteorologista, quando a gente fala em mudanças
temáticas, a gente está falando de processos naturais. Processos que sempre ocorreram, sempre vão ocorrer na Terra. Isso, a Terra sempre esfriou e sempre aqueceu. Ao longo dos anos, do tempo geológico, a gente vê registros de vários períodos glaciais e vários períodos, né, de deglaciação registrados presentes nas rochas. Na rocha a gente vê esses períodos registrados. Só que o que está acontecendo? Aqui a gente está vendo uma aceleração desses fenômenos, né? Então, esses fenômenos que estão ocorrendo lentamente, nos últimos 15 anos, 20 anos, estão ocorrendo de forma muito mais rápida. Então, a gente demorava centenas de anos para aumentar 1 grau. A gente, em 20 anos, aumentou 1 grau na superfície do planeta, praticamente. Então, esses processos estão sendo mais potencializados pelo ser humano. O homem está potencializando alguns problemas ambientais. Então, a gente tem como reverter isso, a gente tem como amenizar esses efeitos, né? Minimizar esses efeitos. Mas eu digo que o pior efeito não é nem isso. O efeito é a questão eu até esqueci o que ia falar. Então, esses efeitos a gente consegue minimizar, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão da água, né? Isso que eu ia falar, a questão da água, da natureza, a gente tem a água, o meio ambiente, e a gente tem que preservar o meio ambiente, né? A gente tem que preservar. Então, quando a gente não preserva a água, a gente não está garantindo às nossas futuras gerações uma qualidade de vida similar à nossa, né? Quase em todo o mundo, né? Em todo o mundo, nas constituições, a gente tem esse pensamento, né? De a gente garantir para as gerações futuras um ambiente, se não melhor, mas no mínimo igual ao nosso, com as mesmas condições. Então, a questão da água é algo crucial, garantir a água para as gerações futuras. Então, se a gente continuar nessa levada de estar contaminando os nossos rios, nossas águas, nossos mananciais, enfim, destruir, desmatar, né? Porque quando você desmata, o que acontece? Você tem uma área alta e uma área baixa onde tem a nascente. Então, a lei diz que você tem que preservar 30 metros ao redor da nascente. Só que esses 30 metros para proteger a nascente. Quando você desmata a área de recarga daquela nascente, aquela área onde a água, aquela região onde absorve a água que cai da chuva e infiltra para o solo, se você desmata aquilo ali, aquela área, o que você está fazendo? Você está impedindo ou diminuindo a possibilidade dessa água infiltrar. Quando você tira a vegetação, você está eliminando a possibilidade dessa água infiltrar, porque essa água sem a vegetação, ela vai cair, as gotículas da chuva vão cair com maior velocidade no solo, elas vão escoar mais rapidamente pela superfície, não dando tempo para ela infiltrar. O que não ocorre numa floresta. Quando a floresta, a água cai no dossel das árvores e ela perde a velocidade e vai escorrendo pelos troncos, vai caindo devagar, lentamente, e dá tempo dela infiltrar no solo. Então, essa é uma diferença. Por isso que nas cidades ocorrem esses alagamentos, porque você cimenta tudo, você cimentou tudo, o que acontece? Não tem por onde a água mais ser infiltrada, e aquela água que antigamente era infiltrada, agora ela só tem, a única possibilidade dela é escoar na superfície. E aqueles leitos, aqueles rios que suportavam aquela água mínima, né, aquela quantidade de água, agora quadruplicou,
né, a quantidade de água e não permitindo que aquele córregozinho tenha a capacidade de suportar a nova quantidade de água, ou seja, ele transborda, né, acaba gerando esses alagamentos nas grandes cidades, em função que você cimentou tudo, não tem para onde a água mais infiltrar no solo. Então, essas leis naturais, elas não mudam com o passar do tempo, mas sim essas taxas de intensidade de processos podem variar. Tem umas figuras interessantes na frente que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, no Grand Canyon, tá? No Grand Canyon, as rochas presentes nesse fundo do Grand Canyon, elas têm em torno de 2 bilhões de anos. Mas o tempo que levou dessa rocha aqui até a formação, a deposição dessas camadas até a camada superior, isso aqui demorou, para depositar tudo isso aqui, demorou em torno de 250 milhões de anos para depositar essa sequência de rochas aqui. Então, olha só o tempo, 250 milhões de anos. Muito mais, mas muito mais do que os 6.000 anos proposto lá por James Russell. Então, esse aqui, por exemplo, é o fenômeno dessa deposição desses sedimentos, né, dessa região dos Estados Unidos, né, são processos, são alguns eventos, por exemplo, está mostrando alguns eventos lentos, né, são eventos lentos que ocorreram, né, 250 milhões de anos para ocorrer isso aqui. Essa deposição, não a erosão, só a deposição desse material. Mas também existem outros fenômenos, alguns eventos que são catastróficos, né? Digamos assim, são eventos rápidos, são muito rápidos. Por exemplo, o choque de um asteroide, de um meteoro, né? Esse aqui, por exemplo, no deserto lá nos Estados Unidos, se não me engano, é no Arizona, se não me engano, com raio de 2 quilômetros, né? Então tem um raio de 2 quilômetros, o impacto que esse meteoro atingiu aqui. Então toda essa cratera aqui, ela foi gerada em menos de um minuto, né? Em menos de um minuto gerou toda essa feição aqui. Então a gente tem fenômenos rápidos, temos fenômenos lentos, né? E às vezes esses fenômenos a gente consegue visualizar não de maneira macroscópica, né? Às vezes quando a gente olha para um determinado cristal, a gente vê, por exemplo, o alinhamento dos cristais, né? As deformações geradas nos cristais proveniente a presença de forças. Então, eu posso ter uma rocha assim, os cristais todos cresceram uniformemente, né? Mas se eu aplicar pressão e temperatura, se eu aplicar uma pressão perpendicular nessa direção aqui, vai surgir cristais alinhados, né? Então, quando a gente encontra nas rochas cristais alinhados, né? Quando a gente encontra cristais alinhados, a gente sabe que ocorreu nessa rocha original alguma pressão, alguma força que pudesse gerar esses alinhamentos. Enfim, então você consegue visualizar isso de uma forma, microscopicamente você consegue identificar esses fenômenos. Então a gente tinha aí, nessa época, uma grande disputa, né, de duas vertentes do conhecimento, que é o pessoal do uniformitarismo e o pessoal do neptunismo, do criacionismo, né? Então essa galera estava brigando aí para cada um querendo provar mais o seu puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, para o James Hunt, a Terra é um planeta antigo, mais antigo do que a Bíblia dizia. O seu aspecto deve ser o somatório das rotações lentas, graduais, repetitivas. A gente já falou isso agora. Os fenômenos catastróficos são de importância pontual e localizada. A superfície terrestre não sofreu alterações profundas, né? Enfim, ele diz isso aqui, mas a gente tem, no futuro, tem mais diferença. Então, o presente é a chave do passado, enfim. O uniformitarismo
do James Hunt, tá? Não é à toa porque ele é o pai da geologia, porque ele dá essa questão que esses processos ocorrem de forma lenta e gradual, né? E isso explica muito dos fenômenos geológicos. Então, por isso que ele é o pai da geologia moderna. Aí vem o pessoal do neocatastrofismo, né? De novo vem com essa ideia de porque assim, sempre os caras vão tentar, sempre as pessoas querem associar por princípios religiosos, correlacionar os fenômenos que ocorrem na Terra com o que está escrito nos livros sagrados, né? Das religiões, né? No caso do catolicismo, a Bíblia, né? Enfim, o Gênesis está presente em outras religiões, tá? Enfim, então, as ideias do neocatastrofismo, tem lá que a Terra vai ser alterando por meio de processos naturais e lentos, ocasionalmente é afetada por fenômenos catastróficos, conciliação entre as ideologias catastrofismo e uniformitarista. É uma posição mais aceita hoje em dia porque ela descreve que existe catástrofes na Terra, né? Que a Terra não é só esses processos lentos, né? Mas e sim que ela tem ocasionalmente em algumas regiões catástrofes. Aí vem o atualismo geológico, baseado no princípio das causas atuais. Os fenômenos que se presenciam na atualidade são os mesmos do passado. As causas que provocaram a modificação da Terra teriam sempre a mesma intensidade. A uniformidade temporal dos processos geológicos e o presente e a chave do passado continuam com as mesmas ideias. Então aqui a gente tem aqui, ó, o catastofismo tinha sido uma ideia abandonada, né? Mas como a gente falou, o neocatastrofismo mostra que existe esses fenômenos, eles não podem ser esquecidos ou omitidos do nosso conhecimento, porque existem fenômenos catastróficos, né? E a própria extinção dos dinossauros foi ocasionada por um efeito catastrófico, né? Um meteoro atingiu ali a bacia do Yucatán, ali no México, e que gerou naquele choque. Assim, por que a gente sabe que aquilo foi um grande evento? Né? Porque a gente sabe que quando teve aquele choque lá no Yucatán, a gente sabe que aquilo foi um evento que possivelmente deu extinção para os dinossauros. Porque as rochas que estão associadas àquele período, né, que ocorrem, estão registradas em todo o mundo, as rochas registram a presença dessa poeira fruto desse choque, desse meteoro naquela região lá do Yucatán. Então, por isso, a gente sabe que foi um evento de escala global, porque alguns elementos radioativos que são gerados com esse choque estão presentes em rochas. Esses sedimentos, essa poeira está presente em rochas, são depositados em rochas no mundo inteiro naquele período geológico. Então aqui a gente tem aquela cratera lá do Arizona, que eu mostrei agora naquela figura. Nós temos no Brasil 2 exemplos aqui, ó, em Patrocínio, em Minas Gerais, ó. Nós temos também na Serra da Cangalha, no Tocantins, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas olha, o impacto aqui, ó, tem impacto aqui, mas ela tem esse grande auréola aqui, ó, bem maior. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem essa aqui, mas tem uma outra maior. E nós temos aqui em Pompeia também, no Vesúvio, né? Então, a lava piroclástica veio, aquela poeira quente pra caramba, né? Como se tivesse empanado, né? O pessoal, né? Então, deixou aqui o pessoal petrificado. Né? Então, tem vários corpos em Pompeia petrificados, frutos dessa lava piroclástica. Aí, como eu falei para vocês, o Charles Darwin veio com se apropriando das ideias de James Hunt, né? Dessa questão do tempo profundo, né? E começa também a olhar a questão da vida, né, da Terra, né?
E aí o Charles Darwin também lança essa teoria, né, das mudanças, né, da evolução da origem das espécies, a partir da seleção natural, né? A preservação das raças mais favorecidas na luta pela vida. Então, as raças mais favorecidas, elas tendem a se preservar em detrimento daquelas menos favorecidas, né? Então, os seres mais evoluídos vão se perpetuar e os menos evoluídos vão ficando pelo caminho, né? Então, aí vem aí uma discussão que também bate de frente com a Bíblia, né? A questão da origem do homem na Terra. Enfim, e aí isso aí é a Charles Darwin. Nos anos seguintes, né, Alfred Wegener, ele descreve uma outra coisa interessante, que até então não se lembra que eles nas teorias falava que a Terra não tinha se modificado, que ela tinha permanecido constante, não tinha muita alteração. Mas Alfred Wegener vem já contra isso aí. Então, o que ele fala? Ele fala da origem dos continentes, lançou um livro chamado A Origem dos Continentes. Então, ele passou muito tempo estudando a questão dos continentes e mostrando algumas características, algumas coisas que chamavam a atenção e que tinha alguma correlação entre elas, então, dos continentes. Então, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: a questão da deriva continental. Então, ele propôs que os continentes um dia já foram unidos, né, num único continente chamado Pangeia. E aí, bom, essas figuras aqui, elas são mais recentes, a dele não tá tão bonitinha assim, tá? Não tá tão bonitinha assim a dele, mas ele propôs o seguinte, que ele verificou, ele verificou que algumas rochas, elas estavam presentes em alguns. Primeiro ele olhou a questão da forma, né, dos continentes, né, a coincidência da forma do continente sul-americano com o continente africano. E depois ele começou a observar que algumas camadas, algumas rochas presentes em determinada região, elas se davam continuidade com a África. Alguns fósseis que só existiam aqui no sul do Brasil também apareciam, esses mesmos fósseis, nessa região aqui, que teoricamente coincidia na África. E aí ele começou a fazer a mapear essas questões dessas rochas, e começou a associar isso e dar sua teoria que os continentes eles se movimentavam na superfície do planeta. Agora, como movimentava, aí já viajou, mas a descrição que ocorreu a deriva continental, ele descreveu direitinho, mas como as forças que geravam isso, aí como se diz, já se perdeu um pouco nas ideias, né? Que horas são? Tá. Eu vou só falar um pouco aqui. Eu quero que depois, deixa eu botar isso aqui para vocês. Peraí, rapidão. Vou jogar aqui para vocês esse vídeo da National Geographic, tá? Eu não sei se vocês conseguem escutar daí. Deixa eu ver se eu consigo jogar daqui o vídeo para vocês
vocês conseguem escutar aí o vídeo. Deixa eu botar aqui, rapidão. The universe is everything, from the tiniest particles to the largest galaxies. Eu vou dar uma pausa aqui para perguntar para vocês se vocês conseguem ver tudinho isso. Vocês estão conseguindo acompanhar. Dá para acompanhar por aqui pelo vídeo. Então bora fazer assim. A gente para a aula daqui hoje, aqui, tá? E aí eu deixo para vocês assistirem esse vídeo aqui sobre a origem do universo, tá legal? Aí vocês assistem a questão da origem do universo, tá? Vocês conhecem. Eu vou só falar aqui rapidamente para falar um pouco da origem do universo. A gente tem que falar do que a gente fez, do que a gente está fazendo para que a gente possa inferir essas questões aí, tá? Então a gente tem no mundo, nós temos os aceleradores de partículas, tá? Esses aceleradores de partículas, a ideia é que eles consigam, né, simular situações muito próximas daquelas que a gente teve na origem do universo, né? Quando você choca essas partículas, né, alfa e beta com núcleo, né, atômico estáveis, você acaba gerando algumas subpartículas que a gente encontrava lá na origem após a Big Bang. E aí vocês vão ver nesse vídeo que eu estou passando para vocês aí, tá certo? Então no mundo a gente tem esses aceleradores de partículas, e o maior de todos deles, né? O maior de todos esses aceleradores de partículas é o LHC, tá? É o Large Hadron Collider, que é o grande colisor de elétron-positron. Esse LHC, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele tem uma circunferência de 27 quilômetros, tá? E esse tubo aqui, dentro dele, ele tem um diâmetro, né, de 7 metros de diâmetro. Então é como se fosse um verdadeiro, né, um túnel de 7 metros de diâmetro, com uma circunferência um total de 27 quilômetros de circunferência. E nesse acelerador de partícula, para vocês terem uma ideia, essa partícula ela dá em 1 segundo 11.245 voltas nesse acelerador aqui, ó. Ela dá 11.245 voltas até atingir lá se chocar com, acelera até ela atingir o núcleo estável, né? Núcleo atômico estável de um elemento químico, se não me engano, chumbo, se não me engano. Então, nessas condições desse acelerador de partícula, a gente vai encontrar lá o surgimento, né, o registro de hadrons, que aí vocês vão ver lá que são subpartículas. O que a gente estuda muito, eu pelo menos na época de colégios, de universidade, eu só conhecia o núcleo formado por prótons e nêutrons e o elétron. Até onde eu estudei na época era só esses que tinham. Depois que eu saí da universidade começou a aparecer os novos aí e tal. Mas até então era só elétrons, nêutrons e prótons. Então, um dos instrumentos usados para se conhecer esses fenômenos que ocorreram no início do universo são esses aceleradores de partículas. É engraçado que esses aceleradores de partículas, quando eles começaram a ser produzidos, né, as pessoas tinham medo que esses caras pudessem criar um buraco negro aqui na Terra. Um buraco negro que acaba
puxando, né, energia para dentro dele. Então os caras tinham medo do cara criar um negócio desse e acabando dizimando a humanidade, né? Então era uma coisa, os caras estavam com muito medo de fazer de fazer funcionar esses aceleradores de partículas, com medo de ocasionar uma coisa desse porte. E esse acelerador de partículas fica subterrâneo, tá? Fica subterrâneo porque ele não pode sofrer influência, né? Ele fica profundo porque para ele não sofrer interferências de partículas provenientes do Sol. Então, como eles queriam registrar essas coisas sem interferência de nenhum aspecto de fontes externas, dessas partículas externas provenientes do Sol, então eles fizeram ela bem profunda. Eu não sei se eu conversei para vocês, mas a gente acreditava que a Terra só emitisse radiação termal, né, temperatura, né? E no ano passado foi descoberto que no Polo Sul a Terra emite neutrinos, né? A gente tem a emissão de neutrinos aqui na Terra. Isso foi uma coisa que surgiu ano passado, né? Foi publicado ano passado a descoberta disso, que muda de certa forma muita coisa para a gente. Até então a gente não sabia que a Terra emitia neutrinos. A gente não sabe nem como é a origem disso. E um outro fenômeno também que ajudou bastante a gente a entender a questão a questão da origem do universo é porque a gente começou a olhar, né, de fora da superfície da Terra. A gente colocou em órbita um telescópio chamado Hubble. Esse Hubble, que fica no espaço, né, numa órbita, orbitando aqui em volta da Terra, ele permite a gente fazer observações do espaço, né, de uma forma. Ele não é o telescópio maior do mundo. Nós, na superfície da Terra, nós temos telescópios maiores que o Hubble. Só que o detalhe, dentro da superfície da Terra, a gente não consegue ver as coisas com boa nitidez. A gente tem um problema da camada da atmosfera que acaba absorvendo algumas radiações dessas. E como o estudo das estrelas é um estudo feito utilizando o registro dessas imagens, dessas radiações, e como essas radiações normalmente elas são sensíveis à atmosfera, então se faz necessário fazer uma observação fora do limite da atmosfera terrestre para que pudesse fazer o registro das estrelas com mais precisão, com mais detalhe. Quando eles lançaram em 90 o telescópio Hubble, né, as primeiras imagens que obtiveram foi assim, ó, meio desfocada. E isso foi uma tristeza, foi de uma decepção generalizada, porque naquela época acreditava-se que imagina, fizeram um projeto de bilhões de dólares e as imagens que ele produzia eram imagens míopes, né, distorcidas, esfumaçadas, assim, então. Então, e aí os caras, para não perder o Hubble, eles projetaram consertar ele no espaço. Foi a primeira vez que a gente consertou um satélite no espaço. Então, foi feita uma missão, a STS-61. Essa missão durou 11 dias e necessitou 5 caminhadas espaciais para ser completada. E após esses 11 dias, essas 5 caminhadas, né, o Hubble é como se tivesse colocado um óculos nele, né, uma lente para corrigir esse problema que ele possuía,
né? Então, após colocar essa nova lente lá nele para fazer essa correção, as imagens ficaram corretas, né? Então, o que que acontece? É a mesma coisa do raio, né? Se você está numa chuva, você vê o raio e aí o som se propaga. Então, se você sabe quando ocorreu o raio, então aí você começa a contar o tempo até o som chegar no teu ouvido. Então, você sabe a velocidade do som, né? Quanto metros o som percorre por minuto, né? E aí, como você sabe a velocidade do som, e aí você calcula, né? Você sabe a velocidade do som, que é em torno de 1.216 km por hora. Então, se tu sabes que o som ele se propaga em torno de 337 metros por segundo, então você pega 337 metros por segundo, você calcula pelo tempo em si, né, que o som levou daquele raio acontecer até você escutar. Então, demorou 5 segundos. Então, tu vai pegar 337 metros, multiplicar por 5. Então, esse resultado vai ser a distância entre você e o local onde o raio ocorreu. Então, a mesma coisa ocorre com a luz. Só que a velocidade da luz é muito, mas muito superior à velocidade do som, né? É muito, mas muito superior à velocidade do som. Então, o que ocorre? Quando a gente olha para o espaço, tá? Quando a gente olha para o espaço, a gente está olhando coisas do passado, né? Porque a luz ela vai levar um determinado tempo até chegar aqui. Assim como o som dos trovões. Então, quando tu olha para a Lua, na verdade tu está olhando a Lua um segundo atrás. Então, a Lua, sempre quando tu olha para a Lua, aquela imagem da Lua é de um segundo atrás, no passado. A mesma coisa quando tu olha para o Sol. Quando tu olha para o Sol, tu está olhando o Sol há 8 minutos atrás. Então, a imagem do Sol que tu vê é de 8 minutos atrás. A estrela mais próxima que nós temos é a Alfa Centauri. Tá? Se você pegar as Três Marias, ela é o cinturão do... bem aqui, Centauri. As Três Marias é o cinturão do Centauri. Né? Então, quando tu pega as Três Marias, ela está localizada à esquerda das Três Marias. Lado esquerdo, desculpa, do Cruzeiro do Sul. Ela está localizada à esquerda do Cruzeiro do Sul. Tem um Cruzeiro do Sul, ela está à esquerda do Cruzeiro do Sul. E aí, o que acontece? Essa que é a estrela mais próxima da Terra, tá? Ela está a 4,37 anos-luz da Terra. Tá? Então, ela está a 4,37 anos-luz da Terra, que dá em torno de 40 trilhões de quilômetros da Terra. A distância, 40 trilhões de quilômetros da Terra. Se a gente estivesse viajando na velocidade da luz, a gente ia levar para chegar até lá 4,37 anos. Bom, a gente vai parar aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho se tem outra coisa aqui. Tá, a gente vai parar aqui que eu vou falar. Ah, sim. Não, deixa aqui que eu falo na aula que vem, eu falo sobre isso. A gente para aqui e a gente continua na próxima aula. Eu gostaria que vocês... eu vou botar esse material até aqui, lá no SIGA A. A frequência, eu já peguei 2, 3 frequências, vou pegar mais uma agora, para registrar aqui. As frequências você está registrada, tá? Só para lembrar vocês, essa frequência está registrada, mas ninguém vai ficar reprovado por frequência, tá? A não ser que essa pessoa nunca veio para nenhuma aula, essa pessoa não participou de nada, 0. Aí essa pessoa será reprovada por falta, tá legal? Mas se você veio numa aula qualquer, você não vai ter nenhuma reprovação por frequência. Eu vou registrando a frequência,
Mas, como eu falei para vocês, no final do semestre, eu vou tirar tuas faltas, não do dia que tu frequentou, mas lá no relatório final eu te dou eu te elimino a falta como se tu tivesse ter ficado doente e tal. Como é feito, entendeu? Eu não posso te dar presença quando tu não veio, mas lá no final eu considero como se tu veio, então ninguém vai ficar reprovado por falta se frequentou se veio para uma aula qualquer, se participou dos exercícios, dos Kahoots, essas coisas, então eu não vou, não terá reprovação, tá legal? Por falta. Então a gente fica por aqui, tá? Bom almoço para vocês. Eu vou jogar esse material agora lá no SIGA e assistam um vídeo sobre a origem do universo, tá? Da National Geographic. E aí, a próxima aula a gente vai ter um Kahoot, tá? A gente vai ter teste, então não falta a próxima aula para a gente fazer esse teste. Beleza? Um bom final de semana para vocês. Até logo. Até logo, professor. Bom dia. Até logo, gente. Bom dia Bom para dia. vocês aí.